Bom, nesse vídeo nós vamos seguir falando da morfologia interna, só que agora vamos falar de alguns detalhes mais específicos sobre átrios e ventrículos. Então, o objetivo principal dessa aula é entender as principais características de átrios e ventrículos e principais estruturas que diferenciam uns dos outros, né? Novamente, quando a gente pensa na morfologia interna e nas cavidades ventriculares, nós vamos ver que nós temos dois átrios, que são as antecâmaras ou as portas de entrada do coração, que apresentam pequenas projeções que a gente chama de aurículas, e dois ventrículos, então, cada átrio se comunicando com um ventrículo, e esses ventrículos seriam pequenos ventres musculares. Esses átrios se comunicam com os ventrículos através de ósteos atrioventriculares, e esses ósteos são mantidos abertos ou fechados conforme o estado de contração e relaxamento do coração, através da presença de válvulas atrioventriculares. A gente já viu os septos interatrial e interventricular, e agora nós vamos discutir um pouco das estruturas específicas que diferenciam, que nos permitem diferenciar o átrio direito do átrio esquerdo, ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Primeiro ponto, é importante a gente pensar agora que quando a gente estuda cada uma dessas cavidades, a gente vai agora fazer abordagens diferentes, não só superior ou inferior, mas no caso a gente está fazendo abordagens laterais. Então eu estou numa vista lateral direita, eu recorto a parede do átrio direito e observo ele por dentro. O que eu encontro? A primeira coisa que eu posso ver? Eu vejo o ósteo, aqui a via de passagem do átrio para o ventrículo, então o ósteo atrioventricular se localiza nessa posição aqui, mais anterior, dentro do átrio direito, mais posterior no átrio direito eu vejo a chegada superiormente da veia cava superior e inferiormente da veia cava inferior, mais lateralmente, medialmente, na verdade, se a gente pensar na posição do coração, mas medialmente eu vou encontrar essa parede. Eu abri a parede lateral e a parede medial é essa daqui. Quem eu tenho do outro lado? O outro átrio, o átrio esquerdo. Então, essa parede aqui é o septo interatrial. Essa pequena projeção superior e mais anterior aqui também é uma projeção que vai formar então aquela aurícula ou aquela pequena orelha, né, que é característica dos átrios. Então, nós temos a chegada do sangue ao átrio direito, que se dá pelas veias cavas superior e inferior, então, que se posicionam, que chegam, né, que acessam o átrio posteriormente nele. Eu também vejo que essa veia cava inferior apresenta uma formação como se fosse uma pequena vela na sua parede que se projeta para dentro do átrio, a válvula da veia cava inferior. Essa é uma válvula que é importante na vida fetal. Então, nos adultos, nós vamos encontrar variações anatômicas no aspecto dessa válvula. Essa válvula pode estar bem desenvolvida, pode ser menor ou quase imperceptível, mas ela existe, né? E é mantida na vida adulta, como um resquício da circulação fetal. Nós também vamos encontrar, como eu comentei com vocês, a aurícula direita, que é essa projeção aqui superior e mais anterior no átrio direito. Ela se projeta para frente e ela é vista naquela face externo-costal do coração, aquela vista anterior do coração. Eu vejo também nessa parede lateral e nessa parede anterior e também dentro da aurícula direita uma disposição interessante da parede do miocárdio quando ele forma a parede atrial. No caso aqui do átrio direito, ele forma essas reentrâncias que lembram as cristas ventriculares, mas não são cristas ventriculares. Como essas reentrâncias têm um aspecto como se fossem dentes de um pente, ele vai ser chamado de músculo
pectíneo, então tem essa disposição como se fossem então os dentes de um pente. Nós temos, além disso, então, além do ósteo da veia cava inferior, do ósteo da veia cava superior, da válvula da veia cava inferior e do ósteo átrio-ventricular, nós temos um outro ósteo aqui se abrindo no átrio direito, que é chamado de ósteo do seio coronário. Esse é um ósteo de um seio venoso do sangue que circulou pelo próprio coração. Então, o sangue que circulou pelo coração retorna para ser oxigenado pela circulação pulmonar, também pelo átrio direito. Então, nós vamos ver em circulação coronária os detalhes desse seio coronário, mas é importante nesse momento que a gente entenda que esse ósteo do seio coronário, então desse seio venoso, se abre também no átrio direito, aqui entre a veia cava inferior e o ósteo átrio-ventricular. E ele também tem uma válvulazinha aqui. É a válvula do seio coronário. Seguindo, pensando novamente nesse desenho, né, onde nós encontramos então essas várias estruturas específicas do átrio direito, então a musculatura pectínea, o septo interatrial, a aurícula e os vários ósteos, né, de comunicação para a passagem de sangue, nós vamos encontrar também algumas outras informações. Então, primeiramente, se a gente observar, isso é muito claro numa aula prática, nós podemos ver que posteriormente aqui nós temos no átrio direito uma parede entre as veias cavas e na parede do septo interatrial uma parede lisa. Se a gente passar o dedo, nós sentimos que ela é completamente lisa. E aqui nós temos uma parede rugosa, que é caracterizada pela presença dos músculos pectíneos. Entre a parede lisa, que estaria aqui, né? Imaginem agora que esse segmento aqui se aproxima e chega até essa região daqui. Então, entre a parede lisa e a parede rugosa, nós temos um encontro dessas duas paredes que fazem uma projeção para dentro da cavidade. E essa projeção, então, que pode ser vista aqui como uma pequena projeção, é chamada de crista terminal. Se a gente lembrar agora lá da morfologia externa, nós vamos lembrar que existe por fora um sulco terminal, separando essa parte posterior do átrio direito dessa parte anterolateral do átrio direito. Então, por fora nós vemos o sulco terminal e por dentro nós percebemos a crista terminal. Isso é um capítulo, entra num capítulo à parte, porque tem uma característica peculiar aqui que diz respeito ao complexo estimulante do coração. Então a gente volta a falar dela num outro momento, mas é um elemento anatômico que ocorre apenas no átrio direito e que é importante para o próprio funcionamento do coração. E o que a gente vê também, se a gente olhar agora para frente, né, a partir dessa vista lateral direita, e observar o septo interatrial? Nós vemos que, além dessa parede lisa, nós temos uma fossa, nós temos uma depressão nessa parede. E essa fossa é chamada de fossa oval. Aqui é a fossa oval, aqui é o limbo da fossa oval, e o resto é a parte espessa do septo interatrial. Essa fossa oval é resquício da circulação fetal e a gente vai voltar a falar dela posteriormente. Então, delimitando a fossa oval, nós temos o limbo da fossa oval, como se fosse a beira do precipício, né? E aqui também nós conseguimos ver, claro que na peça anatômica a gente consegue perceber melhor, colocando o dedo pelo ventrículo esquerdo, nós conseguimos perceber que da parede grossa, da parede espessa, separando átrios e ventrículos, nós encontramos em um determinado momento, bem próximo do ósteo atrioventricular direito, do ósteo e da válvula atrioventricular direita, nós encontramos uma parte de parede bem fininha.
e esse é o septo atrioventricular. Por quê? Porque aquela parte do septo interventricular que agora não separa mais os dois ventrículos, separa o ventrículo esquerdo lá do outro lado do átrio direito. Então aqui nós conseguimos ver bem próximo da válvula atrioventricular uma parte de parede fininha que é do septo atrioventricular. Além disso, se a gente pensar agora na união da válvula da veia cava inferior com a válvula do seio coronário, elas se unem e formam uma pequena elevação que foi chamada por um pesquisador, um cientista chamado Todaro, que chamou essa estrutura de tendão, então recebeu o nome de tendão de Todaro. Isso não é um tendão, é um pequeno tecido fibroso que se projeta sobre o miocárdio. Então, recebe o nome de tendão de Todaro, isso é uma referência clínica importante, cirúrgica importante, mas na anatomia a gente diria tendão da válvula da veia cava inferior. Então, na anatomia a gente chama dessa maneira, na clínica se chama dessa outra forma. Ainda olhando o átrio direito, nós temos, então, agora numa vista lateral direita, só que cortando o átrio e ventrículo, nós temos ainda o ósteo da veia cava inferior, aqui estaria a veia cava superior, na verdade eu não consigo ver, na verdade ela estaria aqui um pouquinho mais para cima, o ósteo da veia cava superior. Aqui então nós temos a fossa oval, o limbo da fossa oval, e aqui nós vemos a válvula atrioventricular direita, os músculos pectíneos se projetando, e na verdade, do jeito que foi cortado, a gente não consegue ver aquela crista terminal. E uma coisa importante da gente considerar aqui é o seguinte: se a gente pensar de novo nessa imagem dinâmica, nós vamos ver que o septo interatrial é mais espesso e tem essa porção mais fina. Essa porção mais fina corresponde exatamente ao ponto onde nós temos aquela fossa oval. Então, a partir do átrio direito, nós vemos a fossa oval. A partir do átrio esquerdo, nós vemos uma parede basicamente contínua, e depois na circulação fetal a gente passa a entender, passa a ficar claro por que a gente tem do átrio esquerdo a visão de uma estrutura contínua e do átrio direito nós temos essa reentrância aqui. Bom, seguindo do átrio direito e indo para o ventrículo direito, nós vamos encontrar então a válvula atrioventricular direita, e nós vamos falar em detalhes sobre ela no vídeo sobre válvulas cardíacas. Mas o que é importante a gente entender é que essa válvula atrioventricular direita, que vai abrir ou fechar essa passagem de átrio para ventrículo, é formada por folhetos, né, ou cúspides, que são estruturas fibrosas, sempre revestidas pelo endotélio, que formam o endocárdio aqui, e a partir delas, elas se prendem então naquela abertura atrioventricular e se projetam para dentro da cavidade ventricular. E aqui nós vamos encontrar também alguns feixes mais fibrosos, que são chamadas de cordas tendíneas, que parecem pequenos feixezinhos de tendão, e que se prendem na sua outra extremidade aos músculos papilares. Então, os músculos papilares, tanto do ventrículo direito como do ventrículo esquerdo, têm uma relação especial com as válvulas atrioventriculares. Por isso, nós só encontramos músculos papilares nos ventrículos e não nos átrios. É importante, quando a gente olha para o ventrículo direito, a gente localizar o septo interventricular, a parede livre, que aqui numa vista lateral direita foi aberta. De novo, nós encontramos os músculos papilares se projetando como trabéculas carnes que se projetam para dentro da cavidade ventricular. E um detalhe, aqui no ventrículo direito eu encontro 3 conjuntos ou 3 grupamentos que eu vou chamar de músculos papilares. Então, músculo papilar anterior,
aqui atrás, lá no fundo, o músculo papilar posterior, e aqui, junto do septo, mesmo que quase imperceptível, músculo papilar septal. Então, nós temos 3 músculos papilares que se relacionam com 3 válvulas da válvula atrioventricular. Então, a válvula atrioventricular direita tem 3 cúspides, por isso ela é chamada de tricúspide. Já a válvula atrioventricular esquerda vai ser um pouquinho diferente. Ainda um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é aquele tipo de trabécula cárnea do tipo ponte vai ser característica do ventrículo direito e ela sai do septo e vai até a margem direita, se unindo ao músculo papilar anterior. Então, essa trabécula cárnea do tipo ponte recebe um nome específico, ela é a única que tem o seu nome mesmo, que é chamada de trabécula septo-marginal, porque ela sai do septo e vai para a margem direita. Um outro ponto que é importante da gente levar em consideração, aqui ainda no ventrículo direito, é o seguinte: se a gente pensar sempre numa vista lateral direita, se a gente pensar que aqui eu tenho o átrio direito, aqui o ventrículo direito mais anteriormente, a via de entrada, ou seja, é a via de entrada do ventrículo, que é a passagem do sangue do átrio para o ventrículo, está neste sentido, só que como existe uma torção do coração durante o seu desenvolvimento embrionário e fetal, nós vamos encontrar que a via de saída, ou seja, a saída para o tronco pulmonar, é bem superior. Então, eu tenho uma direção, uma mudança de direção da via de entrada para a via de saída. Isso é possível graças a esse aspecto do funcionamento do coração, do coração do lado direito, né, do ventrículo direito, de achatar sua parede livre contra o septo. Então, eu tenho esse movimento que, mesmo que o sangue entre nessa direção, ele pode sair nessa direção sem alterar o seu funcionamento. Então, a via de entrada e a via de saída estão em direções diferentes. E isso tem muito a ver com essa posição do tronco pulmonar bem superior, que de novo é uma referência anatômica para a gente colocar o coração em posição anatômica correta. Tronco pulmonar é mais anterior e mais superior, comparado à aorta. E como é que eu separo a via de entrada da via de saída? Pela presença de uma porção de músculo aqui na base do ventrículo, que é chamada de crista supraventricular. Então, ela está na porção mais alta do ventrículo, separando a via de entrada da via de saída. Então, a crista supraventricular faz esta função. Uma outra característica interessante é que conforme eu vou chegando para a via de saída, eu vejo que aquelas cristas, aquelas trabéculas cárneas do tipo crista, começam a desaparecer nessa região aqui. A parede do ventrículo direito vai se tornando mais lisa nesta região, precedendo o tronco pulmonar, precedendo a válvula do tronco pulmonar, que é a válvula ventrículo arterial, a gente vai falar delas na parte das válvulas. Então, a parede aqui é fina e é como se eu tivesse um funil invertido, então como se o ventrículo fosse um funil invertido. O final do funil vai ser chamado de infundíbulo, então essa é a região do infundíbulo. Região do infundíbulo é a via de saída, então essa é uma característica do ventrículo direito que a gente pode tanto perceber externamente na sua superfície como internamente. Então, quando a gente olha na sua superfície, a gente tem esta visualização aqui o átrio direito, aqui o ventrículo direito como um funil invertido e aqui o ventrículo esquerdo. E essa aqui precedendo o tronco pulmonar, é a região do infundíbulo. Então, se eu fizer a comparação com uma figura anatômica bonitinha, eu vou ter realmente a definição de que essa aqui é a região do infundíbulo acima da crista supraventricular.
Quando eu olho agora para o átrio esquerdo, o lado esquerdo é muito mais simples nas suas características específicas. E como a gente já viu várias dessas características que vão se repetir, vai ser uma parte mais rápida. Então, no átrio esquerdo, primeira coisa que chama atenção, agora eu estou abrindo esse coração a partir da sua margem, ou da sua face lateral esquerda. Eu abri, vendo aqui as veias pulmonares direitas e aqui as veias pulmonares esquerdas foram separadas. Eu vejo que toda a parede atrial é lisa. Eu só vejo aqui um buraco, que é o ósteo da aurícula esquerda, que está se projetando para cá, e vejo que apenas na aurícula esquerda eu tenho músculos pectíneos. Eu não tenho músculo pectíneo no átrio esquerdo, eu não tenho crista terminal no átrio esquerdo, isso ocorre apenas no átrio direito. Eu também não vejo fossa oval do lado esquerdo, a menos que eu tenha uma alteração no desenvolvimento desse coração. O máximo que eu vejo, e não é em todos os corações, é uma pequena válvula aqui, que vai ser a válvula do ósteo do forame oval. Então, a válvula do forame oval vai se encontrar nessa parede entre os átrios, então na parede do septo interatrial, e eu vou encontrar ela maior, menor ou quase desaparecida, a menos que exista um erro no final do desenvolvimento desse coração, e aí a gente pode ver uma estrutura um pouco diferente, mas isso é tema para a gente discutir em circulação fetal. Eu também vejo aqui o ósteo atrioventricular esquerdo e a válvula atrioventricular esquerda se projetando para o ventrículo esquerdo. Quando eu falo agora do ventrículo esquerdo, então eu tenho essa válvula se projetando, com as suas válvulas se projetando para dentro da cavidade ventricular esquerda. O que chama atenção, de novo, as cúspides se projetam, se continuam em cordas tendíneas que vão se prender nos músculos papilares, igual ao ventrículo direito. Porém, em vez de 3 músculos papilares, no ventrículo esquerdo eu tenho 2. Por isso, eu tendo 2 cúspides, de uma forma geral, a válvula atrioventricular esquerda chamada de bicúspide. Uma outra coisa que chama atenção é que tanto no septo interventricular como na parede livre, eu vou encontrar as cristas, as trabéculas carnas do tipo cristas, menos proeminentes. E os músculos papilares são mais desenvolvidos. E aqui eu não tenho nenhuma trabécula carne do tipo ponte que precise receber uma menção específica. Então, não me chama atenção nenhuma trabécula do tipo ponte. Outra coisa que chama atenção que é diferente do ventrículo direito, a via de entrada do sangue para o ventrículo esquerdo, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, é numa direção e a via de saída é na mesma direção. Então, isso aumenta a eficiência da ejeção desse sangue, até porque ele está se torcendo como se eu estivesse torcendo uma toalha. Então, via de entrada, via de saída, na mesma direção. Isso aumenta a eficiência. E, obviamente, por conta disso, eu não tenho uma crista supraventricular também. O que vai separar a via de entrada e via de saída, na verdade, é o esqueleto das válvulas atrioventricular esquerda e ventrículo arterial esquerda.